Olá, pessoal! Começaremos nosso novo conteúdo hoje, que são as formas de energia e suas transformações. Nós utilizamos energia basicamente para tudo. O nosso corpo, por exemplo, utiliza a energia vinda da respiração celular para o funcionamento de todos os sistemas do nosso corpo. As máquinas, os equipamentos e os veículos que utilizamos no dia a dia utilizam a energia vinda dos combustíveis, da queima dos combustíveis. Os eletrodomésticos, os eletrônicos, que utilizamos na nossa residência, por exemplo, o ferro de passar, a geladeira, o ventilador, todos os eletrônicos utilizam a energia elétrica. E é esse tipo de energia, elétrica, que é o foco da nossa aula, tá? Só que essa energia, antes de ser transformada para chegar nas nossas casas, ela tem que ser produzida de alguma forma, E os principais meios através das hidrelétricas, das usinas eólicas, solar, maremotriz e termoelétricas. Nós vamos estudar hoje o funcionamento de cada um dessas formas de transformações de energia, certo? As fontes de energia, elas são divididas em renováveis, quando elas não acabam, tá? Elas são inesgotáveis, como por exemplo a solar, A energia vinda do sol nunca vai acabar, então nós chamamos de fonte de energia renovável, certo? As irrenováveis é o inverso, É quando a fonte, ela um dia vai acabar, como por exemplo, os combustíveis, vindos principalmente do petróleo. Petróleo é uma fonte de energia irrenovável, pois ele um dia, vai se esgotar. Bem, iniciaremos com o funcionamento das usinas hidrelétricas. Então, a energia elétrica produzida em uma hidrelétrica, ela transforma basicamente a energia cinética, que é a energia do movimento da água, em energia elétrica, tá? Primeiramente, ao reservatório de água, onde ele desce por esse ducto, tá? Que movimenta essa turbina, gerando energia cinética, que é a energia do movimento. Posteriormente, é levado até o gerador, onde há a transformação dessa energia cinética em energia elétrica, que posteriormente será distribuído, certo? Esse tipo de energia tem vantagens e desvantagens, como todos os outros tipos que veremos. As vantagens de hidrelétricas, é que é uma fonte inesgotável, ou seja, é uma fonte de energia renovável. E também ela não é uma energia poluente, Ela não gera poluição. Porém, a grande desvantagem que uma usina hidrelétrica traz são os impactos ambientais, Para a construção de uma usina hidrelétrica, é necessário o alagamento de grandes áreas, fazendo com que, antes desse alagamento, tenha o desmatamento, certo? Então, esse alagamento dessa grande área pode trazer prejuízos, impactos ambientais incontáveis e muitas vezes, que esse ambiente ele não consegue se renovar, matando várias espécies de animais e vegetais, muitas vezes endêmicas, certo? As usinas eólicas transformam a energia vinda dos ventos em energia eólica, tá? Então, a principal fonte dessas usinas é o vento. Mas como essa energia ela é transformada? O vento, inicialmente, que pelas hélices, faz com que elas se movimentem, certo? Levando esse movimento novamente, energia cinética, a um gerador, que vai transformar esse movimento em energia eólica
em energia elétrica e desce pelas linhas de energia que estão contidas na torre, certo? Novamente, aqui nas usinas eólicas, o princípio é transformação de energia cinética, ou seja, a movimentação das hélices, tá? Em energia elétrica, ok? Quais as vantagens dessas usinas eólicas? É também uma fonte de energia renovável, né? O vento ele não vai acabar, então é inesgotável, tá? Não é poluente, porém há algumas desvantagens. Por exemplo, essas turbinas, elas são limitadas a locais que têm uma grande quantidade de vento, certo? E também elas são responsáveis pela morte de animais daquela região onde está presente, né, de aves, e também de aves migratórias, que colidem constantemente com essas turbinas eólicas. As usinas maremotrizes, a fonte de energia novamente é a água, mas não de um reservatório, e sim a água do mar. Utiliza o movimento novamente, energia cinética em elétrica, utiliza o movimento das marés para transformar esse movimento em energia elétrica, tá? Então, como é que ocorre? Quando as ondas batem nessas turbinas, elas acabam movimentando, e gerando energia cinética, onde é levada até um gerador e transformado em energia elétrica. As vantagens, novamente, aqui não é poluente, tá? É uma usina maremotriz, ela não polui e também é uma fonte de energia renovável. A desvantagem é que depende muito da maré, tá? Então, não é um tipo de energia, por exemplo, que pode ser utilizada em todas as regiões, certo? Porque ela depende muito da maré estar baixa, da maré estar alta, então é muito dependioso. As usinas termoelétricas diferem das outras, pois o princípio não é o movimento, não é a transformação de energia cinética em elétrica, e sim de energia térmica em elétrica, como o próprio nome está dizendo, usinas termoelétricas. Essas usinas, elas funcionam a partir da queima de combustíveis. Tá aí a principal desvantagem dessas usinas, é a queima de combustíveis. Então, essa queima, ela vai produzir uma fonte de calor que vai acabar aquecendo uma caldeira. Que vai acabar aquecendo uma caldeira, e esse vapor de água vai subir por esses ductos e movimentar a turbina, gerando energia termoelétrica, certo? Então, novamente, nas usinas termoelétricas, o princípio é a queima de um combustível, seja gás natural, tá? Seja carvão mineral, certo? Que vai aquecer uma caldeira, o vapor é liberado por ductos que movimentam uma turbina, Então, a energia térmica é transformada em energia elétrica. Como eu disse, a principal desvantagem de uma usina termoelétrica é a poluição. Tá? Então, é um tipo de fonte de energia que polui muito, a queima de combustíveis. Tá? São os principais responsáveis por gerar os gases do efeito estufa. Tá? As usinas solares utilizam como fonte a energia solar, certo? Através de placas solares. Existem dois tipos de placas solares. Esta
que são apenas para aquecer água, né? Elas servem apenas para aquecer água, mas existem também aquelas que geram eletricidade, certo? Então, essas placas solares, elas podem servir para transformar a energia solar em térmica, tá? Para aquecer principalmente água, e também para transformar a energia solar em elétrica, certo? Essas placas que transformam a energia solar em elétrica, então, como é basicamente o funcionamento de uma placa solar, né? Então, as placas solares, elas são constituídas pelo que chamamos de placas placas fotovoltaicas, certo? Então, essas placas, o que é que elas fazem? Elas captam a energia do sol, tá? A energia chamada, as partículas que vindas do sol são chamadas de fótons. Esses fótons acabam entrando em contato com o material dessas placas, que normalmente é silício, e esse material, tá, ele é composto por partículas menores carregadas negativamente ou positivamente, né? Então, os fótons, que são as partículas do Sol, entrando em contato com as partículas dessa placa, acaba ocorrendo o movimento. Esse movimento gera corrente elétrica, certo? E essa corrente elétrica, ela é levada até geradores, onde são transformados em energia elétrica. Então, pessoal, eu queria que vocês agora continuassem no grupo, certo? Para que eu possa encaminhar uma atividade para vocês, para ser realizado através desse vídeo, certo? Até mais!